Nós somos cineastas, fazemos filmes também. Somos da UF. O Arthur veio da história e eu vim do cinema mesmo, de lá. E o Arthur, nesse momento, está fazendo uma tese de doutorado pela UERJ sobre o cinema independente carioca dos últimos 20 anos. É o objeto no qual ele está se concentrando. Nós fizemos já cerca de 50 entrevistas no último ano. Olha, Com tem pessoas. pessoas que você diz gostar. Tem até bem mais, mas a gente é que não tem recurso suficiente para continuar entrevistando e tem um tempo de doutorado que a gente tem que respeitar, né? E o Arthur também precisa escrever. Mas o fato é que fizemos entrevistas com o maior número de pessoas que podíamos, dos mais diversos setores do cinema, para tentar construir um panorama o mais rigoroso possível daquilo que a gente estava querendo abordar. E o Arthur me convidou para ajudá-lo nessa pesquisa, porque como eu venho do cinema, dos estudos do cinema, eu tinha um certo arcabouço com o qual eu poderia lidar de maneira mais célere para a gente conseguir fazer as entrevistas, fazer os contatos e marcar tudo que a gente podia em um espaço de um ano, que era o que a gente tinha. Né? E eu continuo auxiliando ele nessa pesquisa do jeito que eu posso, com referências, livros e, enfim, de todas as formas. E algumas das entrevistas ele me convidou para fazer, incluindo essa. E é por isso que eu estou aqui. Nós sabemos que para a gente falar sobre cinema independente, a gente tem que discutir o conceito de cinema independente, né? E esse conceito ele muda de acordo com vários fatores, né? Alguns deles são fatores muito claros para a gente, como por exemplo a transformação das forças produtivas, a transformação da própria tecnologia, a relação que o Estado estabelece com o cinema independente, nas suas linhas de fomento, na sua maneira de regular o mercado e todas essas coisas, né? Muitas transformações ocorreram, né? E o que eu queria saber de você, o que eu queria que você me desse assim de uma forma sintética, se fosse possível, era como que você enxerga essa trajetória do cinema independente ao longo dos últimos 40, 50 anos, levando em consideração essas transformações. Será que esse cinema independente, de uma forma geral, ele conseguiu se consolidar tanto da perspectiva do mercado interno brasileiro, quanto da perspectiva da própria relação que nós temos com o povo, com a cultura e com quem nos assiste? Essa ideia de cinema independente nunca nos ocorreu. Preciso deixar isso claro. A ideia que nós tínhamos, quer dizer, como é que nasceu isso? Como é que nasceu esse momento do cinema brasileiro? Nasceu de uma geração que estava querendo fazer filmes que fossem compatíveis com o Brasil, né? Ou seja, os filmes que estavam sendo feitos até ali sobre o Brasil eram filmes muito mentirosos, muito cheios de disfarces, de desvios, etc. Né? Ou através da chanchada, da comédia, ou através mesmo do melodrama, coisa e tal, mas eram coisas muito afastadas da realidade brasileira, o que era o Brasil. Né? Então, o nosso objetivo, quando nós começamos a fazer cinema, era esse, fazer um cinema brasileiro, um cinema que fosse do Brasil, que você entendesse aquilo como elementos do Brasil, né? Que tivessem a ver com a realidade brasileira, com a cultura brasileira, com os costumes brasileiros, com o que estava acontecendo no Brasil. E isso foi uma coisa muito difícil se você conquistar através do cinema, porque, veja bem, o cinema, eu sou de uma época em que o cinema, nós todos somos de uma época em que o cinema era uma coisa meio dominada pelas companhias estrangeiras, não é isso? Pelas distribuidoras estrangeiras, coisa e tal, etc. Então, veja bem, o que aconteceu? Aconteceu que cada um fez o seu filme, cada um fez os filmes que queria fazer sobre o Brasil.
Não tem nada a ver meus filmes com os filmes do Glauber Rocha, os filmes do Glauber Rocha com os filmes do Joaquim Pedro, os filmes do Joaquim Pedro com os filmes do Davi Neves. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. O que une todos esses filmes é que são uma tentativa de você falar sobre o Brasil, né? De você ter especificidades brasileiras. Você ter, sei lá, um caráter que você pudesse dizer esse é um filme brasileiro, porque está falando do Brasil como o povo brasileiro se sente naquele país. Né? Isso deu certo no início, até que foi bom no início, porque, inclusive, eu costumo dizer uma coisa que é muito óbvia, mas naquele governo do Geisel, no segundo governo da ditadura, é segundo, né? Segundo. Sei lá, no Geisel. Ele se interessou pelo cinema novo, pelo que a gente chamava de cinema novo, que era isso. No fundo, o cinema novo era uma tentativa de fazer cinema brasileiro no Brasil. E ele se interessou por isso, ele se interessou e deu uma certa força para a gente. O ministro do Planejamento entregou-se totalmente a gente. No sentido que ele dizia sempre isso. Nós temos que começar uma democratização do Brasil, que o Brasil estava realmente caminhando para uma ditadura, ainda não era, mas estava caminhando para uma ditadura muito feroz. E ele dizia sempre assim, nós temos que caminhar para uma democratização do Brasil, e essa democratização começa pela cultura, e a cultura começa pelo cinema, não tem dúvida que é isso. Nós ficamos muito excitados com isso, né? Começamos a trabalhar nessa direção. Então nós fizemos os filmes do chamado Cinema Novo, que era isso. O que era o Cinema Novo? O Cinema Novo não era nada mais, nada menos do que falar sobre o Brasil como uma maneira nova de se manifestar através do cinema, quer dizer, uma maneira que não era a maneira convencional, a maneira dos americanos, então que era sempre uma coisa meio formulada no sentido da fórmula que eles adotavam, né? Então, embora os filmes fossem muito diferentes, que os filmes do Glauber não tem nada a ver com os filmes do Nelson, os filmes do Nelson não tem nada a ver com os filmes do Joaquim, os filmes do Joaquim não tem nada a ver com os filmes do Leon, e assim sucessivamente, mas acontece que havia, vamos dizer assim, como uma posição coletiva essa de se fazer filmes brasileiros no Brasil, quer dizer, fazer filmes com... E isso resultou, de certo modo, né? Foi uma grande descoberta, foi o cinema brasileiro. O cinema novo produziu essa descoberta através do cinema. O que era o Brasil na verdade? O que era o Brasil de verdade, né? E nós fizemos esses filmes todos que foram muito bem, alguns muito bem recebidos, outros não tão bem recebidos, mas enfim, que compuseram uma média de participação do público muito boa, muito grande. Nós tivemos eu me lembro que no final dos anos 60, né? Início dos anos 70, talvez, não sei, nós chegamos a ter 40% do mercado, então é uma coisa muito grande, né? É uma coisa muito importante. A gente não imagina hoje. Não imagina. Isso acabou primeiro porque as distribuidoras estrangeiras não deixaram. Isso aí é uma coisa que eu fico muito perplexo, que as pessoas nunca enfrentam esse problema, que é um problema grave no mundo todo. Que as companhias estrangeiras elas estão dispostas, estão estruturadas em cada país para impedir que esses países produzam cinema, que o cinema seja uma coisa deles, no caso até das americanas. Você acha que, de certa maneira, houve uma participação ativa, digamos assim, um lobby dessas distribuidoras no episódio do fim da Embrafilme? Claro. Você acha que essa colaboração desses lobistas estrangeiros foi determinante para o fim da Embrafilme? Claro. Porque, veja bem, a Embrafilme não era nada, a Embrafilme era um como é que eu posso dizer, uma estatal, né, michuruca, estatal que distribuía uns filmes e tal. Nós, o cinema novo, essa geração, transformou a Embrafilme, porque a Embrafilme chegou a ser, ninguém sabe disso direito, mas é verdade, a Embrafilme chegou a ser a segunda grande distribuidora de cinema latino-americano na América Latina.
entendeu? Só perdia para as americanas, perdia para lá, para... Não me lembro qual era, se era. Não me lembro qual era, mas era uma americana qualquer que era realmente a primeira. Mas a Embrafilme de fato é lembrada como tendo sido uma época do cinema brasileiro muito produtivo, muito eficiente, de certa forma, né, diante do contexto. Isso acabou num certo sentido, em quase todos os sentidos, isso acabou, né? Porque a produção brasileira foi quase a zero na década de 90. E nós tivemos, obviamente, uma reestruturação da maneira como o Estado lida com a produção cinematográfica nossa hoje em dia, né? Você acha que essa reestruturação ela colabora para que essa produção cinematográfica ela se consolide, como houve, de certa maneira, uma consolidação dessa produção nos anos 70? Não. Porque Não, não, a não, realidade é outra, né? não, porque é o seguinte. Não, porque é o seguinte, essas companhias estrangeiras elas não podiam abrir mão dos poderes delas nos países que elas estavam ocupando, porque elas, por que abrir mão? Né? Abrir mão por quê? Por que os americanos vão abrir mão do mercado brasileiro, que era na época o melhor mercado da América Latina e um dos melhores mercados do mundo para o cinema americano? Por que eles iam abrir mão disso? Continua sendo. Continua sendo, mas na época era uma coisa óbvia, entendeu? Então você não queria ser na vida, você não queria ser o, sei lá, sei, você não queria ser o Antônio Fagundes da época, você queria ser sei lá, o Matt Damon, né, esses caras, os heróis do cinema americano. Os heróis do cinema americano. Então você tinha no Brasil, você tinha assim, o cinema americano e o resto. Sendo que esse resto dividia um mercado enorme, um mercado muito grande, que era muito grande mesmo. O cinema no Brasil sempre foi uma operação muito bem sucedida. Né? Então o que aconteceu? Aconteceu que chegou um momento que a gente assim, nós não pudemos segurar essa barra. Vocês estão ocupando o nosso espaço. Eles estavam mesmo, nós estávamos ocupando o espaço deles. Esses 40% que a gente teve em bilheteria, nos 2 ou 3 anos que a gente teve aí, não me lembro, foi no final dos 60, não me lembro. Mas esses vamos dizer, esses 40% que a gente tinha de bilheteria, eram espaços que eram ocupados pelos americanos que nós tomamos com nossos filmes. Tá certo? Então isso criou um problema para eles. Eu me lembro que pegou aqui os representantes políticos do cinema americano que vinham aqui para discutir, para ver o que era isso, o que estava acontecendo no Brasil. Eu me lembro dos nossos encontros com o Harry Stone, depois como era o nome daquele cara que era o chefe da AMPAS, não é? Não me lembro, mas enfim. Aí eles vieram saber o que estava acontecendo. Isso se repetiu recentemente, né? Vieram representantes da Motion Pictures. Quando o Temer acabou com o Conselho Superior de Cinema, né? Na época do governo Temer, houve uma reestruturação do Conselho Superior de Cinema. Eu me lembro, inclusive, de ver um vídeo seu lá em Brasília, batendo boca com algumas pessoas. E fiquei muito feliz de ver você batendo boca com aquelas pessoas. Mas é um padrão que se repete. Exatamente. Em tudo, não é só no cinema, não, em tudo, né? Mas o cinema estava conquistando um espaço que era bacana. O cinema estava ocupando aquele espaço, estava ocupando aquele terreno de espectadores que vinham ver filmes brasileiros, porque sabiam que nos filmes brasileiros iam encontrar a eles mesmos, os problemas deles, as questões deles, a própria formação deles como personagens, como pessoas. Né? Se você acha que, hoje em dia, a articulação da classe, ela, de certa forma, está caminhando para dar conta de uma resolução desse nosso problema de regulamentação. Porque, de certa maneira, na época, nos anos 70, 60,
a articulação entre vocês era muito forte. Certamente era um grupo muito menor, o que favorecia, de certa maneira, a articulação. Hoje somos muitos mais, né? E temos muitas contradições entre nós, né? Mas a sensação que eu tenho é que essa articulação, às vezes, não dá conta da luta que precisa ser travada, principalmente da luta no que diz respeito à distribuição, no streaming, nas TVs pagas. Né? Os caras estão ocupando o nosso espaço. Esse espaço, originalmente, ele é nosso. Tá certo? O espaço que hoje é dominado pelo Scorsese, pelo Spielberg, qualquer texto, é um espaço que era antes nosso. Foi um espaço que nós ocupamos durante muitos anos. E criaram, de certa forma, né? E claro. Então, eles estão ocupando o nosso espaço. Então, na medida que eles estão ocupando o nosso espaço, nós temos que batalhar para substituí-los, para, né, encontrar uma maneira de você ocupar o espaço deles. Isso aconteceu no mundo todo. Agora na China está dando certo, mas aconteceu no mundo todo e não deu certo, porque os espanhóis fizeram as leis, aí os franceses vieram e fizeram as leis deles. Melhorou. Na França até que vai bem, porque o que acontece na França é que os caras, eles partiram para a conquista do mercado. Eles não ficaram na produção. Então tem um certo espaço no mercado que tem que ser ocupado por filme francês. Na Espanha é diferente, na Alemanha é diferente, na Itália é diferente. Mas em todo lugar tem uma lei nacional que consolida, ou procura consolidar o cinema nacional, o cinema desse lugar. Em alguns lugares isso é bem sucedido, como na França. A França é um exemplo que eu encontro assim, mais claro, mas é bem sucedido na França. Na Coreia do Sul foi muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. Agora está dando certo na China. Por quê? Porque a China tem um poder de mercado enorme. Quer dizer, o número de espectadores de um filme na China não tem comparação com o resto do mundo. E tem um domínio sobre o próprio mercado interno, né? Claro, é isso. Aí como é que você vai fazer? Porque é o seguinte, quando você vai num teatro, você pode escolher a peça que é brasileira, a peça que não é brasileira. Mas quando você vai no cinema, você tem de um lado, você tem os meus filmes, por exemplo, são atores brasileiros que nem sempre são conhecidos, e o meu tema que é sempre um tema que não é o tema normal do cinema mundial, né? O que o cara prefere? Prefere ver meu filme ou prefere ver um filme que ele está acostumado a ver, que tem um tema, uma estrutura, uma forma de se colocar que é evidente, que ele sabe como é, que ele sabe como vai terminar. Ele já conhece. E o que você vê assim, por exemplo, você vê um filme americano, aí você vê lá, o filme americano deu bilhões de dólares, não sei o quê. Esses bilhões de dólares foram todos no exterior. Porque lá nos Estados Unidos os caras pagam os seus filmes, né? Pagam os seus filmes. Mas, na verdade, o lucro dos filmes vem no mercado exterior. E não é o Brasil o mercado exterior deles, o mercado exterior deles é vastíssimo. É Coreia. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua participação no Nós do Morro, nos anos 2000 agora. Como que o senhor auxiliou, o que o senhor pôde fazer? Olha, eu fico espantado quando eles me citam, porque eu não pude fazer nada, né? Praticamente. Que nós do morro são eles, né? Nós do morro, né? Não tem possibilidade nenhuma de eu fazer alguma coisa ali. O que eu fiz foi dar a eles condições de fazer o que eles queriam fazer, entendeu? Então eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer 5 Minutos de Favela, Agora por Nós Mesmos, o filme que eles dirigiram, eu tinha feito... O que eu fiz? Eu fiz um filme antes que tinha dado dinheiro, eu estava com um certo prestígio, um certo recurso, resolvi fazer esse filme, né? Que era um filme do Nós do Morro, filme deles mesmo. Mas você não deu o Café também participou do produção, Participou, o Café participou. E aí o que aconteceu? O que aconteceu que, na verdade, eu botei na mão deles e disse, agora vamos fazer esse filme. Então nós chamamos gente de todas as universidades do Rio de Janeiro, todas, não faltou nenhuma.
Fizemos uma seleção que deu não sei quantas pessoas, acho que 600 pessoas, né? Assim, muita coisa, muita gente mesmo. Isso já faz tempo, né? 2010, quer dizer, então... Mas, de qualquer maneira, foi uma coisa muito importante, porque eles fizeram, eles próprios procuraram os seus temas, eles pesquisaram as suas vidas e transformaram aquelas vidas em temas cinematográficos, né, que transformaram em filme. E fizeram os filmes deles, por conta deles, com a equipe deles, tudo deles, não tinha nada meu ali. Minha participação no Cinco Vezes Fabiano foi apadrinhada e, de certo modo, também criar uma certa organização, né, ali interna, porque eles eram muito desorganizados. Pronto, porque o resto era tudo deles. Isso provou o quê? Provou que eles tinham muito talento lá, como eu estava prevendo mesmo. O que eu queria mostrar com 5 vezes aberto? Eu queria mostrar, agora por nós mesmo, eu queria mostrar o seguinte, eu queria mostrar que era possível você fazer filmes com gente de morro, com favelados, mesmo se você for para o Nordeste ou para as cidades mais agroligadas, você poder fazer filmes ligados a isso, ligados a uma economia local, uma situação local, não é economia, mas um comportamento local, uma coisa, problemas locais mesmo, e você ter assim, você se identificar com aquilo, aquilo você viu acontecer. Isso tem no filme dele, né? É claro que o filme deles é mais sobre favela, então não tem nada sobre agronegócio, essas coisas que é sobre favela, mas essas coisas que eles filmaram nas favelas são coisas que só eles podiam filmar, porque são coisas que só eles viam acontecer, só eles participavam, só eles... E era isso que eu queria mesmo, abrir a possibilidade de fazer filmes sobre eles, né? Então agora você falou aí do Luciano Bezerra, eu estou ajudando ele a fazer esse filme dele agora, o Casa Branca, né? Eu estou ajudando ele. O meu papel nesse filme é exatamente esse, é exatamente a mesma coisa. Isso aí não tá falso, isso aí é mentira, vocês não fazem assim, não é assim, entendeu? É muito mais relacionado com o comportamento deles na vida real do que propriamente com o cinema. Então essa coisa de que eu ajudo eles, sem dúvida nenhuma, ajudo muito até. Mas essa ajuda não é uma coisa que eu vou me meter para dizer como é que tem que ser feito, não é isso. É porque o exemplo do cinema novo foi esse, o exemplo do cinema novo era esse, cada um ia para o seu caminho. A única coisa que nos unia, eu insisto nisso, a coisa que nos unia era fazer filmes sobre o Brasil. Tem que a palavra Brasil tivesse um significado específico. E que esse significado fosse o resultado de uma experiência de quem viveu aqui, né? de quem faz parte dessa sociedade. Então era essa coisa. E isso eu tentei reproduzir nas favelas cariocas, através desses filmes que eu participei, e através dos filmes que eu vou participar agora, como esse do Luciano Bezerra, como os filmes da menina também, como é isso? Eu estou com a cabeça péssima. Luciano Bezerra também, entendeu? Quer dizer, essas pessoas, o Guilherme, né? Então essas pessoas que fazem. Eu não posso dizer, você tem que fazer um filme sobre como você vive. Eu não sei como é que eles vivem, né? Ou pelo menos eu não sou teórico de como eles vivem, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, você tem que fazer. Aí eu mostrei a eles como era possível fazer filme barato, filme sem dinheiro, filme com atores que não eram muito conhecidos, mas que eram atores bons, que eles testaram antes de começar a filmar, entendeu? Aí eu ia explicando a eles como é que você chegava a esse resultado. Mas eu nunca disse para eles, faz assim ou faz assado. Isso eu não faço, porque isso aí eu não tenho autoridade para fazer. Eu não conheço a vida deles, eu não sei a vida deles exatamente como é. Né? Nós do Morro, o coletivo e toda a produção que foi feita ao longo desses últimos anos demonstrou, pelo menos do ponto de vista do cinema carioca, demonstrou a viabilidade, né, de se fazer cinema, principalmente nas favelas cariocas, na Baixada, entre a população mais pobre. Entretanto,
o êxito que o Nós do Morro teve não é um êxito que ainda foi repetido por outros coletivos na mesma medida, né? E é possível a gente elencar alguns fatores que contribuíram para essa discrepância. O mais importante deles, e que eu acho que engloba tudo, é o caráter desigual da nossa sociedade, mais especificamente do setor da cultura da sociedade, né? Que impede que, por mais que haja um êxito num grupo, outros grupos possam obter o mesmo êxito. E eu queria saber de você, a que você atribui, assim, na nossa trajetória política nos últimos anos, o que você atribui essa incapacidade sociocultural que tivemos de termos mais coletivos com o mesmo êxito. Sabemos muito bem que a gente teve um hiato muito perverso, né, na nossa produção cinematográfica nos últimos anos, e agora a gente está tendo que retomar uma coisa, e meio que começando do zero, assim, meio que não, mas enfim, né? É possível atribuir a isso, mas eu queria saber de você como que você enxerga esse problema, porque eu, de certa forma, encaro como um problema. É um problema, mas veja bem, será que nos outros países não é assim também? Né? Quer dizer, o que você tem a sociedade. Hoje você tem as sociedades que existem hoje, que estão funcionando de uma maneira mais ou menos positiva hoje, são todas assim, muito divididas, né? muito orientadas numa determinada direção. Cada um escolheu uma direção que não tem nada a ver com a outra. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou tentando dizer? Então é o seguinte, quando você chega no cinema no Brasil, você sabe o seguinte, que o cinema no Brasil é uma coisa muito difícil, muito complicada, porque o que o cinema representa? O cinema representa um momento da cultura mundial em que as coisas todas se juntaram no audiovisual, né? Se juntaram no sentido da música, a dramaturgia, todas as formas de cultura, todas as formas de expressão, de criação foram sintetizadas no cinema. Todas sem exceção. Todas sem exceção. Foram sintetizadas no cinema. Aí o que aconteceu? Durante muitos anos isso foi sendo aperfeiçoado, sobretudo nos Estados Unidos, em alguns países, mas sobretudo nos Estados Unidos, que acabou formando uma cinematografia que tinha uma importância tão grande, que acabou sendo uma importância junto da própria definição do que é aquele país. Do que é o próprio cinema, né? Exatamente, entendeu? Quando você vê um filme de João Ford, quando você vê um filme de, sei lá, esses caras que fizeram filme, você vê ali um país que está se organizando, né? Um país que está se formando, um país que tem pessoas que têm determinado pensamento sobre o mundo, sobre o que elas são, sobre o que é a civilização, está tudo ali. Isso aí se reproduziu no mundo todo. Isso se reproduziu de uma forma muito, muito doente, muito precária, porque se reproduziu como uma imposição, uma coisa que não tinha nada a ver com a gente, que foi imposto para a gente como é que tinha que ser daquela maneira. Não é verdade? Então você viu um filme desses, sei lá, um filme de terror qualquer, você via aquilo como uma coisa americana, mas ao mesmo tempo você tinha uma certa capacidade de transformar aquilo no comportamento da sua sociedade, né? Num pensamento, numa cultura da sua sociedade, quando aquilo não era da sua sociedade. Então teve alguns movimentos no mundo todo, inclusive o Cinema Novo foi um dos primeiros. O Cinema Novo, a grande vantagem do Cinema Novo no mundo não é aquela concepção de um cinema de vanguarda, nada disso. A grande contribuição do Cinema Novo no mundo foi a invenção de um cinema que podia ser feito em qualquer lugar do mundo, ou seja, você podia retratar a sua sociedade sem precisar reproduzir os mesmos elementos, os mesmos mecanismos que fizeram o cinema americano. Não é verdade? Então isso aí resultou muito em alguns cinemas no mundo todo. Por exemplo, o cinema foi existindo num período que era
simultânea, por exemplo, ao surgimento do cinema na Ásia, né? Na Coreia, como eu falei, ou nesses outros países da Ásia. Sei lá. Então, aí esse cinema foi se desenvolvendo no mundo todo. Agora, no cinema novo, aconteceu o seguinte, isso aí gerou também um comportamento nacional, ou seja, você tinha assim, bom, isso aí é o nosso, isso aí é nosso, isso aí fomos nós que inventamos, fomos nós que criamos, não é verdade? Fomos nós que inventamos. Nós reproduzimos uma coisa que estava na sociedade brasileira, mas nós demos a essa coisa um caráter, um dicionário, uma espécie de comportamento de comunicação com o outro, que era muito especial, muito específico. Né? Foi materializado. Exatamente, muito específico. Então, o que aconteceu? Aconteceu que você perdeu, o cinema americano perdeu um pouco o rumo no mundo todo, não foi só no Brasil, não, no mundo todo. Tanto que está se transformando muito agora. Né? O cinema americano está tendo que encontrar formas por exemplo, eu acho que esse negócio do cinema da televisão é uma coisa que... Do streaming. Do streaming, mas não é só o streaming, não. Enfim, essa coisa que começa com o streaming, mas vai no resto todo, é apenas uma forma de você recuperar um pouco as ideias de uma concentração ideológica e doutrinária que não pertencia a nenhum país a não ser aos Estados Unidos. Então, hoje isso está deixando de ser a verdade. Isso não é mais a verdade. A verdade hoje é outra. Você vê filmes como, sei lá, esse filme coreano que fez um sucesso aqui, como é que chama? Parasita. Enfim. Esses filmes todos que têm um outro sentido. Mas, na verdade, o cinema novo, ele foi muito mais uma consciência de capacidade que a gente tinha de fazer filmes nacionais, filmes que falavam de uma questão nacional, do que propriamente um cinema novo, um cinema que não tinha sido feito antes. Isso é bobagem, essa coisa... Apesar de que a distância entre o surgimento do cinema novo e o do neorrealismo deve ser de 10 anos, 15 no máximo. São praticamente contemporâneos. São. Eu acho que o cinema novo deve muito ao neorrealismo, né, de certo modo. Bem que o Rossellini era já um senhor, né, quando vocês o conheceram. Mas acontece que a gente viu os filmes dele antes, né? A gente viu os filmes dele, eu não sabia se ele era um senhor ou se ele era um garoto. A gente viu os filmes, né? E os filmes eram super jovens. Lógico. Você viu um filme como esse filme que ele fazia naquela época, você fica, pô, isso só pode fazer? Pode. Então vamos fazer no Brasil. A partir de uma certa realidade brasileira, daquilo que a gente pode chamar de realidade brasileira. Agora, novo no sentido de que cada um seguia seu rumo. Isso aí era muito importante a gente botar na cabeça. Cada um seguia o seu rumo. Os filmes do Nelson não tem nada a ver com os filmes do Glauber. No entanto, os dois são muito importantes. Eu não tenho conversado muito com as outras pessoas. Eu não sei, elas não têm escrito muito também. Também mais da metade já morreu, né? Então, já não está mais aí. Então você não sabe o que as pessoas estariam pensando, né? Mais da metade. Sobrou aqui eu, o Rui Guerra, sobrou muito pouco, né? Agora, na verdade é o seguinte, o cinema novo sempre existiu em função dessa independência que a gente tinha, um em relação ao outro. Mas todos nós tínhamos uma consciência de que era preciso transformar o cinema numa coisa nacional e que fosse, um negócio positivo para as pessoas, né? Então não adiantava só ser um cinema que falava dos problemas brasileiros, falava dos problemas brasileiros dentro de circunstâncias brasileiras, ou seja, você podia... É uma coisa muito interessante, eu não vejo mais isso, mas todos nós tínhamos digamos assim, uma empresa, um escritório onde estavam instalados, entendeu? Então você tinha de filme, você tinha diversas empresas, a Mapa, você tinha diversas empresas que você tinha assim, e você sabia que você podia encontrar as pessoas ali naquele escritório. Hoje não
tem mais isso. Não sei, o que eu estou dizendo é o seguinte, essas pessoas, elas hoje não têm mais aquela consciência de que o cinema também era um negócio nacional, entendeu? É uma cultura nacional, uma coisa de expressão de um povo brasileiro, de um povo que não tem... Veja bem, o povo brasileiro é um povo muito estranho, né? Foi formado por três origens completamente diferentes. Os indígenas, os africanos, que foram trazidos como escravos depois de se libertaram, e os brancos, né, que fizeram a famosa descoberta, que não era descoberta porra nenhuma, que já existia aí há muito tempo. Né? Então daí partiu para uma porção de coisas que a gente não controlou, não controla e às vezes nem sabe como foi que aconteceu. Vou dizer uma coisa para você, eu hoje me sinto muito, mas muito mesmo, independente disso tudo, porque eu acho que não existe mais aquela necessidade que a gente tinha, a capacidade que a gente tinha e até a possibilidade que a gente tinha de se organizar coletivamente para criar uma coisa que fizesse uma diferença. Entendeu? Hoje você pode se manifestar pessoalmente. Se amanhã decide fazer um filme, você não precisa me perguntar como é que vai ser o seu filme. Você organiza, faz seu filme e insere ele no mercado da maneira que você puder, da maneira que você tiver pensado antes, né? Acho que isso aí aconteceu no mundo todo. Por exemplo, eu ia muito, agora não vou mais, mas eu ia muito a festivais internacionais. Então, por exemplo, uma vez eu encontrei em Tóquio, por exemplo, que coisa estranha, eu encontrei em Tóquio um cara da Coreia do Sul, que me disse que tinha resolvido fazer cinema quando ele viu Bye Bye Brasil. Você imagina? Eu fiquei perplexo com aquilo, né? Porque, primeiro, não tem nada a ver com ele. Né? Segundo, pô, não faço antigo, né? Sei lá, é muito estranho. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente deve ter um comportamento muito simples em relação a isso. Um comportamento muito, eu ia dizer simplório, mas não é isso não, é simples mesmo. É um comportamento que você não cria muitas sofisticações em relação ao que você vai fazer no cinema. Entendeu? Quando o Luciano vem aqui para a gente conversar sobre o filme dele, para ver o filme dele, eu sempre digo a ele, faz o que está na sua cabeça, não tem problema nenhum. Faz o que está na sua cabeça. Chama o ator que você quiser. Transforma esse ator num personagem idílico, ideal para o cinema brasileiro e para a sociedade brasileira, porque as pessoas veem e dizem assim, eu queria ser esse cara, eu não queria ser esse cara, mas eu queria ser um amigo dele, sei lá, entendeu? E ao mesmo tempo faça um filme que só você pode fazer. Entendeu? Você está filmando na favela, não existe favela no mundo, então você, não vai querer inventar coisas que não estão diante de você. Cacá, queria te fazer uma pergunta, trazendo um pouco mais para cá, e para a gente caminhar para o final também. E os últimos 10 anos têm sido de muita tensão social, né? Muita instabilidade social e a comunicação tem tido um papel muito fundamental nessa luta, né? E, por exemplo, de 2013 para cá, principalmente, o papel do cinema também tem sido importante. Por outro lado, a direita e a extrema-direita têm se apropriado desse arcabouço para disseminar suas ideias, né? Então, eu queria saber assim, como é que você pensa, né, essa questão da apropriação do cinema e da comunicação por parte desses grupos e de que forma esse cinema crítico, né, que a gente produz, ele pode fazer frente a essa questão. Como é que você pensa isso? Olha, eu acho que isso aí, você está tocando um assunto muito importante, muito bom de a gente tocar, porque é o seguinte, o senhor tem a possibilidade de fazer qualquer filme no Brasil. Quer dizer, não é a possibilidade, você tem a viabilidade, sei lá, de fazer qualquer filme, que eu digo é fazer um filme de direita, um filme de esquerda, um filme... Aliás, esse negócio de direita e esquerda já está começando a ficar meio difícil de você separar, né? Porque tem muita coisa que é comum aos dois, né? Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que fazer seus filmes sem estar muito preocupado com essas ideias mais gerais. Tem que fazer os filmes pensando nas coisas mais particulares, mais não é privadas, não, é mais particulares mesmo, mais específicas mesmo. Como é que você vai resolver o problema do seu espectador? Como é que você vai resolver o problema do seu filme em relação ao espectador?
em relação ao público, em relação a você mesmo, em relação à cultura brasileira. Como é que você vai revelar o país através do seu filme? Aí as consequências disso eu não posso controlar, você não pode controlar, mesmo como autor do filme, você não pode controlar. Então, essas consequências ficam por conta de você, dele, de mim, que somos, vamos dizer assim, pensadores, pessoas que estão pensando o país, pensando... Então, nós vamos pensar isso também. Né? O que eu digo para o Luciano, isso estou falando com vocês, estou me lembrando até das minhas conversas com o Luciano aqui, que foram muito importantes nesse sentido. Eu dizia, faça o filme que você achar que deve fazer. Se isso tiver uma consequência X ou Y politicamente para a sociedade brasileira, tanto melhor. Mas não pensa nisso agora, faz o filme. Aí depois você vê o que aconteceu. Agora, é claro que você não pode ser uma pessoa irresponsável, fazer qualquer filme, você tem que pensar no que você vai fazer, se aquilo tem sentido, se aquilo faz parte do que está acontecendo hoje no mundo, no seu país, na sua sociedade. Mas as questões sociais, as questões que determinam se o filme é de direita ou de esquerda, se o filme é lulista ou não lulista, se o filme é... Você não controla, não depende de você. Você está entendendo? Eu acho que nós temos que ter uma certa modéstia, e ao mesmo tempo não é uma modéstia, não, é uma pretensão muito grande. Essa modéstia de você não querer ser o relator da sociedade que você vive, você influenciar a sociedade que você vive, mas de uma outra maneira, da maneira que você vê os problemas acontecerem. Uma modéstia, mas com um pouco de petulância. Não é modéstia, não, é petulância mesmo, entendeu? É aquela coisa que você diz assim, não, eu quero falar sobre isso, eu quero dizer que aquela menina não pode estar trabalhando de graça com 12 anos de idade para um dono de fazenda, não pode ser. Como eu vejo aí nos jornais, na televisão, nas coisas, né? Isso não pode acontecer. Você pode falar isso, agora você tem que falar isso de uma maneira muito pessoal e muito que você tem a ver com o seu cinema, ou seja, com aquilo que você quer dizer no cinema. Porque se você vai ser de esquerda ou de direita, isso vai ser consequência do seu filme, você não controla isso. Você não controla isso. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Agora, é claro que você tem que ter uma certa doutrina sobre o país que você vive, a sociedade que você vive. Né? Você tem que conhecer mais ou menos o que está acontecendo na sociedade que você vive, para que o que você falar, você tenha uma consequência que você pode se defender, né? Você pode defender depois. Né? Eu me lembro dos filmes que eu fiz na minha vida, tem muitos filmes que eu disse assim, por exemplo, quando eu fiz o meu filme, aquele Quando o Carnaval Chegar, que não é um dos meus filmes preferidos, mas tinha uma coisa ali que era bonita naquele filme, que eu disse assim, não, pô, chega, as pessoas estão reclamando muito, está todo mundo chorando muito, muito triste. O Brasil está um país triste, virou um país triste, virou um país que só reclama. Né? E tem razão para reclamar, porque era horrível o que a gente vivia, né? Mas você não pode fazer um cinema que só reclama. Não é verdade? Então vamos fazer um filme mais alegre, um filme que as pessoas possam se identificar com personagens, assim. Eu quero ser aquele cara, eu acho que aquele cara está dizendo umas coisas corretas, aquele cara me faz rir, aquele cara me faz sorrir, me faz me divertir, me faz... Também é bom. Está entendendo? O que eu acho muito chato é você ter um cinema que não seja igual ao país, porque o país é muito divertido. O Brasil é um país divertido de você viver, porque é um país que... Eu estava conversando com minha mulher ela se interessa muito por essas coisas, então ela fica lendo, estudando e tal. Então ela estava me dizendo o seguinte, ela estava me dizendo uma coisa que ela tem toda a razão, que é o seguinte, a gente não sabe para onde é que o país vai, a gente não sabe para onde é que o Brasil vai, né? Você não sabe o que vai acontecer no Brasil, você não sabe os elementos que tem no Brasil, positivos e negativos, de uma maneira muito clara. Você pode saber, você pode até perceber, ter a presunção de achar que vai nessa direção ou naquela. Mas, na verdade, a sua capacidade de você entender o Brasil, você se divertir com o que está acontecendo no Brasil,
pode se levar à extrema-direita como à extrema-esquerda, tanto faz, não tem problema nenhum. Né? Agora, o que eu acho é o seguinte, é que nos filmes que a gente fazia antigamente, né, antes do cinema novo, o cinema brasileiro era um cinema muito prisioneiro de uma determinada ideia teórica do que você tinha do Brasil e do cinema, e da cultura. Né? O que a gente dizia da cultura? A cultura, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria muito de discutir, o problema de cultura no Brasil. Que é essa ideia de a cultura como um instrumento de... é muito precário. A cultura, na verdade, é um reflexo do que é o povo daquele país ou daquela sociedade, né? O que esse povo faz, né? O que acontece com esse povo quando ele está... Então, essa ideia da cultura como uma coisa muito organizada na cabeça da gente é uma ideia meio maluca, né? Porque não tem muita... Sim, eu me lembro de uma frase que o Godard dizia, que eu acho que está até num filme dele, que ele diz que a cultura é a regra e a arte é a exceção. O senhor concorda com essa frase? Porque quando ele diz que a arte é a exceção da cultura, ele está dizendo que a arte é uma coisa muito excepcional. E não é. Ele não é. E talvez principalmente o cinema, né? É uma arte que não depende do seu grau de cultura. Claro. Não depende nem do que você acha do mundo. Não depende, é uma coisa muito... Essas pessoas têm uma perspectiva muito rigorosa e muito, vamos dizer assim, muito petrificada do que é a cultura, do que é o pensamento, do que é o mundo, do que é o país, etc. E não é assim, não é bem assim, é é coisa muito mais difícil você aprisionar num determinado conceito, num determinado pensamento só. Né?